Que alegria estar com você aqui pela TV Evangelizar, chegando aí na sua casa neste dia de hoje, pela transmissão do satélite, também pelo canal digital aberto. Estamos também pela internet, no YouTube da TV Evangelizar Oficial. Muito obrigado pela sua companhia, por estar aqui conosco. São 20 horas de programação todos os dias e esse programa aqui é o Vida em Foco, de segunda a sexta, para você logo após o Terço de Jesus das Santas Chagas. E você sabe que nós temos aqui uma missão muito grande, que é evangelizar e que tem conexão com o nosso primeiro tema de hoje. Vamos falar sobre a evangelização dos jovens e de que forma que a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil tem se dedicado a esse tema que é tão importante. Então, daqui a pouquinho eu vou conversar com o João Marcos. Ele é membro da coordenação nacional da Comissão da Juventude e vamos explicar sobre o que está sendo feito, né? De que forma que uma pesquisa tão importante para os jovens está sendo conduzida. E também vamos falar sobre saúde. Existe aqui um termo que nós vamos entender o que é o TOFI. É uma doença, viu? Que talvez você já até conheça, mas que é silenciosa e nós precisamos tratar. Então fique aqui comigo, começando o programa A Vida em Foco. Já que nós vamos daqui a pouquinho falar sobre evangelização, o que pressupõe a fé, eu tenho certeza que nas estradas aí da vida que você já pegou, já viu frases de fé de caminhoneiros, não é? Então a gente quer inspirar você com um testemunho de um caminhoneiro que, de fato, teve um salvamento que ele, pela fé, explica para nós como foi. Acompanhe comigo. Uma palavra tão pequena e com um significado gigantesco. Giovanni guarda as marcas de um dos momentos mais assustadores que já viveu. Um acidente grave na BR-040 em Santos Dumont há 30 anos. A carreta-tanque que ele dirigia tombou e pegou fogo. O caminhoneiro acredita que foi a mão de Deus que impediu que ele morresse. Na hora que eu vi o caminhão estava tombando, na hora que eu assustei, ele estava destombando e eu saí com o forro do teto para a pista fora. Então não tinha explicação como... Ninguém me tirou, todo mundo fala, como é que você saiu? Eu falei, não sei. Na hora eu ficava tocando para ver se eu estava normal, se eu estava vivo, que eu não acreditava. Em vez de desistir da vida na estrada, o devoto de Nossa Senhora Aparecida seguiu em frente, com a fé renovada. Só tem que agradecer a Deus, Nossa Senhora Aparecida, que me abençoou e está me abençoando até hoje. Lázaro, pai de Giovanni, já se aposentou da vida nas estradas. Ele também acredita que a fé em Deus ajudou a cumprir todas as missões e a sobreviver aos perigos. Sem a fé a gente não resolve nada, né? Não é ninguém. E tem que ter um Deus na vida da gente. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Orar e orar. Essa é a rotina de Selimar e do marido quando Giovanni está viajando. A religiosidade se tornou mais forte depois do acidente. Agora, com o marido aposentado, ela segue nas orações pela segurança do filho. Cada dia que a gente acorda, né, é um outro dia. Então, aquele outro dia a gente vive ali na paz, sempre pensando nele lá na estrada. Não como só o meu filho, eu penso em todos os motoristas que saem para a estrada para ganhar o seu pão de cada dia. O Brasil, historicamente, prioriza o transporte rodoviário de cargas. Com um país com extensão tão grande, quem tira o sustento das estradas passa dias longe da família, enfrentando o risco de acidentes, de assaltos e os imprevistos climáticos. Diante de tudo isso, cada um na sua crença encontra na fé o conforto e a motivação para seguir adiante. Frases sobre a fé e imagens religiosas são companhias frequentes dos caminhoneiros. André é um dos responsáveis por uma transportadora que conta com 10 motoristas de veículo de carga. Quando está na estrada ou mesmo no escritório, o empresário pede a proteção divina. A fé tem que estar em primeiro lugar, sempre. Concordo, a nossa fé tem que estar em primeiro lugar e muitas vezes
Aliás, eu diria que todas as vezes esta fé, ela vem por meio da evangelização. Que bom quando a gente tem essa fé desde a nossa juventude, se mantém para a nossa vida. Por isso é tão relevante esse tema que nós vamos falar agora. E eu vou conversar com o João Marcos Silva, um jovem que é membro da Coordenação Nacional da Pastoral Juvenil, que fala diretamente da cidade do Rio de Janeiro. Meu querido, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Carol. Boa tarde a todos. Que alegria estar com você, viu? Aproveitar e mandar um abraço para quem nos acompanha da cidade do Rio de Janeiro, no canal 16.1, TV aberta da TV Evangelizar. Graças a Deus, fazendo este trabalho de evangelização que eu quero conhecer especificamente com os jovens. Existe uma pesquisa, não é, João, que está sendo coordenada pela CNBB. Fala um pouco para mim o que é essa pesquisa, qual a faixa etária que envolve, né? E a gente vai pegando os detalhes dela. Isso mesmo, Carol. A gente, como comissão, lançamos aí a atualização do documento 85, né? Juntamente com a conferência da CNBB, dos bispos. E o que a gente tem feito? A pesquisa, ela vem com o intuito de atualizar uma parte do documento, quer dizer, a ideia é atualizar o documento 85, e nós tivemos como pontapé inicial a primeira parte do documento, que é a primeira parte que fala sobre os elementos da realidade dos jovens. Então, nesse momento, nós queremos entender um pouquinho qual é a realidade de hoje, tendo em vista que o documento 85, ele é de 2006, ali 2007, ele é da 44ª Assembleia dos Bispos. E a gente agora está na 61ª, né? Foi a última Assembleia. Então, tendo em vista esse processo, essa quantidade de anos, a gente aí lança esse desafio que é a atualização desse documento. Entendendo que o nosso processo enquanto juventude do Brasil, ele se modifica ano a ano, né? Então a gente precisa atualizar e precisa dizer qual é a realidade do jovem hoje, onde nós estamos inseridos, né? Quais são os espaços que ocupamos na sociedade. Então a gente precisa atualizar um pouquinho aí. Entendi. Que é muito importante mesmo, né? Fazer essa atualização, e até porque a juventude tem crescido muito, graças a Deus, na fé, na evangelização. Então, muitos jovens que já responderam podem participar de novo dessa pesquisa, mas novos também. Quem que pode participar? A gente tem aí uma faixa etária, então podem participar jovens e adolescentes. E aí, o que a gente diz, né? O público-alvo da pesquisa são os jovens de 18 a 29 anos, e esses podem responder à pesquisa de forma livre, né? Já os adolescentes que forem participar, e aí a gente conta dos 12 aos 17 anos, eles são convidados a participar, mas com cuidado especial, né? E aí, o que a gente diz? Para esses, precisa de uma autorização do responsável legal. Então, após esse envio de autorização, o acesso da pesquisa ele é liberado para esse adolescente. Ah, que legal. E é uma pesquisa nacional, certo? Sim, é uma pesquisa nacional. Essa pesquisa, ela é em parceria com a Cátedra da Unesco da Juventude, né? Tem uma parceria com a Educação e a Sociedade e, claro, a gente conta também com o Observatório de Juventude da PUC do Rio Grande do Sul, que está aí nesse time para ajudar a gente a fazer esse processo acontecer, que é tão importante e caro para nós, né? Que legal. João, e como que faz então para participar desta pesquisa? É uma pesquisa online? Eu gostaria que você deixasse claro tanto esses que são maiores de idade quanto os menores, se daí são os responsáveis que devem submeter essa pesquisa, e endereço, né, de envio, endereço de internet, enfim, fala pra gente. A pesquisa ela está disponível nos Jovens Conectados, né? Tá. No nosso site, que é o site de comunicação da Comissão para Todos os Jovens, para toda a sociedade. E aí, lá, cada jovem que acessa consegue responder essa pesquisa. Os menores de idade, os adolescentes de 12 a 17 anos,
primeiro quem faz a autorização são os pais, e aí depois os jovens respondem essa pesquisa, que tem uma duração ali, Carol, de 20 minutos, tá? Mais ou menos 20 minutos. E para nossa alegria, a nossa pesquisa ela já chega aí em 7 mil pessoas jovens e adolescentes alcançados. Então isso para nós é uma alegria. Nós estamos agora com a super meta, né? Que é a meta de chegar a 10 mil respostas. Legal. Então a gente espera chegar aí nas 10 mil respostas logo. Que legal, com certeza. Então já fica o convite para você ou para os jovens da sua família, os adolescentes. Vamos incentivar para que a gente tenha atualização dessa pesquisa. É um trabalho de evangelização, entender a realidade de fato dos jovens, o que eles estão vivendo. E, meu querido, existe algum prazo para essa pesquisa? Quando que ela se encerra? Vai o ano todo? Vai até quando? A pesquisa vai até julho. Até julho. Então, até julho aí a gente tem um prazo para coletar essas pesquisas, porque é muito importante. A gente precisa estabelecer um prazo, claro, para findar a pesquisa, mas o que a gente precisa nesse momento também é ver de onde estão chegando essas respostas. Porque a gente precisa ter um quantitativo de cada região. Uma vez que uma pesquisa a nível nacional, a gente precisa que todas as regiões sejam representadas, né? Desde a Amazônia até o sul do Brasil. Então a gente precisa ter uma expressividade de todas as regiões para que a gente tenha uma pesquisa que fale verdadeiramente sobre a realidade dos jovens, né? Não pode ser só vamos dizer que a região sudeste respondeu com mais pesquisas. Não, a gente tem que equilibrar essa pesquisa para que seja o rosto, na verdade, da juventude. Legal. Então, mais uma vez, incentivando você que nos acompanha, esse programa aqui que é nacional, falo com todas as regiões do Brasil, é importante que a gente tenha essas amostras, né, de pesquisa de todas as regiões. Então, não importa a cidade de onde você está nos vendo agora, que você possa participar. João, bom, eu queria perguntar também como que depois a gente faz para acessar o resultado dessa pesquisa, se ela vai ser compartilhada de alguma forma e quando, né? A princípio a gente está no movimento de coleta, então assim que se encerra, a gente tem as primeiras mostragens, né? E aí a gente tem um grupo de trabalho específico para a pesquisa em si. Então esse grupo ele vai gerar os resultados e aí a gente vai começar a receber esses resultados. E aí quando a gente começar a receber os resultados, a gente começa a divulgação deles também. E aí, claro, a gente sempre convida para que os jovens do Brasil inteiro estejam ligados a essa resposta, né? As nossas redes sociais aí, elas estão para comunicar. Os meios de comunicação, como a TV Evangelizar também, são braços fortes para que a gente consiga também fazer com que chegue essa resposta, né? Lembrando que essa é a primeira parte do documento. Então a gente está fazendo também essa atualização por partes. Sim, importante. Interessante, muito obrigada, meu querido, por trazer essa notícia pra gente, por vir convidar. Quiser fazer um último convite aqui para quem está te ouvindo nesse momento, para os jovens, para as famílias que também possam incentivar nessa participação, fique à vontade. Muito obrigado, Carol. E essa é uma ótima oportunidade para dizer para os pais, mas também para os jovens, que o movimento de pesquisa, estar conectado com a igreja, é um movimento sinodal. A gente precisa caminhar junto. Nós precisamos fazer com que o nosso rosto também seja visto diante desse mundo que é tão grande, diverso e plural. Então, aos jovens, aos pais, a gente pede a colaboração para que essa pesquisa seja frutuosa e que ela revele um pouco desse rosto que é o rosto das juventudes. Com certeza. Muito obrigada, meu querido. João Marcos, seja sempre bem-vindo à TV Evangelizar. Obrigado, Carol. Obrigado, um abraço. E eu quero aproveitar que a gente estava falando com ele direto do Rio de Janeiro, porque Rio de Janeiro vai receber pela primeira vez o Evangelizar é Preciso, na cidade maravilhosa, que será no Maracanãzinho, no dia 26 de julho. E é importante, você está vendo que tem um QR Code aí apontado para você já fazer a sua inscrição. Apesar de ser um evento gratuito, por ser dentro do Maracanãzinho, nós precisamos controlar o número de pessoas que
entram. Por isso, faça a sua inscrição e faça o quanto antes para que a gente já comece a se organizar. A partir do meio-dia, abertos os portões, no sábado, dia 26 de julho, vamos participar juntos deste momento histórico na cidade maravilhosa. Agora, recado especial para você que nos acompanha. Olá, vamos falar da sua visão? Se eu te perguntar o que está incomodando mais hoje, você vai me falar aí que o olho está coçando muito? Passa o dia o olho coçando, você está fazendo as coisas em casa e o olho coçando, chega a parecer que tem uma areinha lá dentro e aí vai prejudicando a sua mácula ocular. Ou você está com aquela fumacinha na vista, parece que você vai enxergar, está tudo nublado. Ou ainda, você não está enxergando nem de perto nem de longe. Você vai aí no médico, o grau do óculos sempre está aumentando. Ou você já está aí com o diagnóstico de uma catarata ou de um glaucoma, seus olhos precisam de cuidados e você precisa do poderoso Vision X. Mas é esse aqui, não se engana, tá? Tem que ter o X bem grandão na frente. Você vai tomar uma cápsula por dia e ele vai ajudando, limpando lá de dentro para fora, cuidando dos seus olhos de dentro para fora, vai limpando, clareando, lubrificando a sua visão para você enxergar aí com mais clareza, mais limpinho. E aí, gente, você fala assim, mas será que eu ligo? Será que eu não ligo? Tô em dúvida. Mas eu vou trazer uma pessoa aqui para te falar que estava como você, tomou o Vision X e veio contar o resultado. Veja comigo. Caetano de Faria. Eu e minha esposa começou a tomar o Vision X e agora eu estou sentindo muito bem com as minhas vistas. Eu tinha essa dificuldade para enxergar as validades no mercado, comprar os produtos lá, então eu não conseguia ver a validade. E agora, tomando o Vision X, estou enxergando muito bem. Eu recomendo que vocês podem comprar e usar, porque o Vision X resolveu o meu problema e da minha esposa. Tá vendo só? Você que vem aqui contar para mim o resultado da próxima vez. Mas tem que ligar. 0800 777 0190. Ligando agora, eu vou liberar metade do preço e um lindo terço de presente entregue aí, na porta da sua casa. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. E no próximo bloco vamos falar sobre saúde. Você vai entender o que é esta doença silenciosa chamada TOFI. Então volte comigo. Saímos com imagens de Sobral, que fica no Ceará, com a audiência do 45.1, canal aberto. Sobral, que é destaque pela riqueza cultural e grande importância econômica, considerada uma das principais cidades da região norte. Com isso, ganhou o título de Princesinha do Norte. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa A Vida em Foco aí para você, para falar sobre a sua saúde a partir deste momento. Nós vamos trazer aqui um termo que talvez alguns conheçam, talvez outros não, mas uma condição específica que pode afetar a nossa saúde, que é o TOFI. Silenciosa de alguma forma, mas que merece a nossa atenção, né? Principalmente aquelas pessoas que querem, de fato, uma saúde. Então, como é uma condição cardiológica, estou aqui com o Dr. Vinícius Ouro Pop. Seja muito bem-vindo, meu querido. Tudo bem com você? Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos os telespectadores. Estou bem. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, meu querido. Com certeza. A gente estava até aqui batendo um papo antes de entrar no ar, né? E você me dando já uma explicação sobre esse termo, sobre esse TOFI. Fala pra gente, né? O que seria isso exatamente? O TOFI, ele não é uma doença. Ele é uma condição. E ele é do inglês, né? Thin outside, fat inside. Traduzindo, é um magro por fora e gordinho por dentro. Por isso esse TOFI ali, dessa referência, tá? Essa é a referência de uma frase em inglês, né? E o que ele significa na prática é que pessoas que às vezes têm um peso na balança normal podem, na verdade, ter riscos silenciosos porque tem um grande percentual de gordura, principalmente intraabdominal, entre os órgãos. Ah, entendi. Mas isso, então, não necessariamente é visível, é isso? Não necessariamente. É um costume muito grande, né, de muitos anos.
a gente se pesar numa balança e às vezes fazer o cálculo do IMC, né, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Tá. Só que isso não é uma garantia, digamos, de que está tudo bem. Muitas das vezes o paciente pode ter um peso baixo, mas na verdade tem pouca massa magra. Massa magra seria a musculatura, osso, e tem muita, né, massa de gordura, percentual de gordura alto. E o percentual de gordura, quando elevado, e principalmente em algumas regiões, como a região abdominal, é um percentual de gordura que leva a riscos metabólicos e cardiovasculares. Tá, mas esse exemplo que você deu, significa que o IMC, ele nem sempre é efetivo para todos os biotipos, ou seja, ele pode apresentar algum tipo de falha, não podemos ficar apenas preso nele, é isso? Exatamente, ele pode apresentar algumas assimetrias. É óbvio que quanto mais alto esse IMC, mais provável pode acontecer de o paciente estar com excesso de peso. Mas eu vou dar um exemplo, onde o IMC pode estar um pouco mais alto e talvez isso não seja tão problemático. Às vezes a gente tem algum paciente que tem um hábito muito frequente de atividade física. Principalmente, às vezes, tem um biotipo de ter uma grande quantidade de massa magra. Ele pode ter, o que é o IMC considerado normal? É abaixo de 25. Às vezes o paciente pode estar ali no 25, 26, mas tem um percentual de gordura muito baixo porque é uma pessoa que pratica muita atividade física, faz exercícios de resistência, força, e às vezes ele não está tão mal da sua saúde, na verdade. E o IMC está piorando do que de fato é. E existe o contrário, que é o top. Que daí seria o mais preocupante. Exato, que aí a pessoa que está a princípio com IMC normal, menor do que 25, digamos assim, e na verdade ela tem um peso baixo, pois a sua massa magra, a sua massa óssea está reduzida e a massa de gordura está alta. Na balança parece estar tudo bem, mas é aquela pessoa que tem um biotipo, às vezes de ter braços, coxas, pernas, digamos, com menos musculatura, mas tem aquela circunferência abdominal um pouco aumentada, tem um pouco de gordurinha em algumas regiões do corpo, e isso acusa um risco maior. Muitas vezes a gente identifica em alguns exames também. Ah, entendi. Então eu ia te perguntar isso, sobre como que se identifica, já que não é assim tão lógico, né? Eu posso falar também de uma gordura interna que seja visceral? Fala pra gente sobre isso, então. Muitas das vezes essas pessoas, até quando colocam uma roupa, a gente nem percebe que elas estão nessa condição. Não é só na balança ou no IMC. Então, para identificar isso, muitas das vezes um profissional da saúde consegue, com algumas ferramentas, avaliar. Muitas das vezes a gente pode utilizar uma simples fita métrica. Uma fita métrica, a gente pode avaliar abdominal? Circunferência abdominal. Exatamente. Ela é mais comum de estar elevada nos homens, porque os hormônios masculinos, eles favorecem esse depósito de gordura intraabdominal, intraorgânica. Mas também mulheres não estão livres, né? Podem também acontecer. E a gente tem algumas medidas que a gente compara a circunferência abdominal da cintura com a circunferência do quadril. Então é uma proporção. Exato. Entendi. Isso já é um indício de aumento de adiposidade, a gente fala central, né? Um acúmulo de gordura. Então, a gente pode utilizar uma fita métrica, fazer circunferência abdominal. No homem, a gente começa a considerar elevada quando está acima de 94. Na mulher, quando está acima de 80. A relação entre a cintura e quadril no homem, a gente, né? Então, a cintura pelo quadril, a circunferência, a gente vai considerar como alterado no homem acima de 0,9, na mulher acima de 0,85. E aí existem, né, outras formas, digamos assim, mais aprimoradas para avaliar isso, que seria através da análise de gordura corporal. A gente tem várias técnicas. Beliscar ali a gordura é uma ou não? Não seria exatamente beliscar, mas existe um método, né, que é o cuplicômetro, onde profissionais que têm formação para isso, pois não é tão simples. Sim, mas ele funciona isso? Ele funciona. Parece uma régua assim, né? Ele tem um dispositivo que ele consegue, a gente vê muito em academia, né? O pessoal fazendo análise corporal, muitas das vezes, onde ele consegue avaliar nas dobras, no braço, na perna, avaliando exatamente qual o percentual de gordura. Mas existe até uma validação de um profissional que comprove que tem a capacidade técnica para isso, porque não é muito fácil. E existe uma grande variabilidade entre profissionais diferentes. Tá? Mas é uma técnica que, se bem feita, sim, ela tem uma eficácia também muito boa. Além dessa técnica, a gente tem a bioimpedância, né?
Bioimpedância também, existe uma grande variabilidade de tipos de bioimpedância. Então, nós temos bioimpedância que muitas das vezes são muito simplistas e talvez podem apresentar alguma margem de erro maior. Bioimpedâncias outras que têm um valor, inclusive, muito alto e que têm uma eficácia maior. Mas também existem a variabilidade entre elas e existe a necessidade de fazer um protocolo. Então, a bioimpedância é um aparelho que detecta, através de rede elétrica, que não vai dar choque, não vai dar nada, mas ela consegue avaliar a composição corporal de água, gordura, e ela consegue determinar isso. Só que a pessoa também tem que ter certos cuidados. Então, ela tem que fazer em jejum. Ela não existe pode... uma forma, um cuidado antes, uma preparação. Exato. Então, mulheres, por exemplo, se estão no período menstrual, elas não deveriam estar fazendo, porque a mulher no período menstrual muda a composição de água no corpo. Então, existem algumas regras que são importantes de serem feitas, e ter evitado atividade física também. Entendi. Em jejum, de manhã. E aí, assim, num bom aparelho de bioimpedância, também vai trazer informações importantes, não só como o percentual de gordura, massa magra, como a localização, como também o glicômetro faz. Legal. Então, é uma das formas. O padrão ouro que a gente fala na medicina, que é o melhor método, é um método mais invasivo, com radiação, que é o DEXA, que é como se fosse um raio-x, que determina no corpo inteiro como que é a densidade. Mas a gente, na prática clínica, usa muito pouco. Só talvez um caso mais específico. Um profissional que não tenha bioimpedância ou que não tenha um profissional que faça plicômetro, a gente pode, uma circunferência abdominal de quadril, já conseguir identificar esses pacientes. Entendi. Doutor Vinícius, e para eliminar essa gordura aí, é difícil? Precisa de algum processo cirúrgico ou com hábitos de vida é possível mudar? O que você vê na prática? Depende muito de caso a caso, né? Por que é importante mudar antes, né? Porque esses pacientes que têm um aumento de gordura corporal, ainda mais se estão nessa condição onde não é tão visível, né? Eles existem riscos ocultos e se isso não for evitado, pode acontecer no longo prazo o paciente apresentar diabetes, hipertensão, problemas cardíacos também ou não? Oi? Problemas cardíacos também ou não? Com certeza. E aí essas condições a longo prazo levam a condições ainda mais graves e agudas, como infarto, AVC. Então são pacientes que muitas vezes estão em riscos e não são tão fáceis de ser identificados. E como que a gente vai atuar para reduzir isso? Eu acho que uma coisa que para todo mundo vale é a importância, né, de bons hábitos de vida. Então, a alimentação saudável, né? Evitando excesso de industrializados, preferindo alimentos in natura. Evitando excesso de álcool. Álcool também é uma condição calórica importante e que também leva a acúmulo de gordura por si só no fígado. Evitando alimentos ricos em açúcares, massas, preferindo frutas, vegetais, fibras, né? E com certeza também a atividade física, porque muitas das vezes a pessoa, ela até tá nessa condição porque ela não tem muito estímulo físico. O que tá faltando às vezes é a massa magra. Então, fazer uma atividade física rotineira, o que a Organização Mundial de Saúde traz para nós é pelo menos 2h30 por semana. Isso seria o suficiente para eliminar essa gordura do fígado, visceral, enfim? Eu digo que para alguns casos, talvez não, porque a gente vê cada vez mais que a obesidade é uma doença crônica. Então, nós temos pessoas que talvez com uma simples mudança de hábitos vão conseguir atingir e isso será suficiente. E outras não. Aí precisaria o quê? Aí teria uma cirurgia ou não? Existe cirurgia para isso? Essa é a minha pergunta. Para esse perfil de paciente, se ele não estiver preenchendo um diagnóstico de obesidade ou sobrepeso com comorbidade, ele não teria indicação de cirurgia e nem do uso dessas medicações que a gente está vendo frequentemente ser utilizadas para perda de peso. Os estudos que avaliaram cirurgia bariátrica e o uso das medicações como a gente vê hoje, o Wegovy, o Ozempic, o Mounjaro, são para pacientes com IMC acima de 27,5, com comorbidades, hipertensão, diabetes, ou IMC acima de 30, que acima de 30 a gente chama de obesidade. Esse perfil de paciente que a gente está falando é aquele perfil do paciente que parece com IMC normal, né, mas tem um acúmulo de gordura maior. Então, esse perfil do paciente, nesses estudos... Tem que ser pelo exercício e pela dieta, então. Eu acho que o perfil principal aqui seria ali. Porque a necessidade, talvez, de ajuste seja um pouco menor do que os pacientes que já estão com IMC elevado. Interessante. Doutor Vinícius, agradeço você vir aqui hoje, viu? Muito obrigada. Sempre bem-vindo. Obrigado a vocês. Sempre estamos à disposição. Obrigada. Agora eu quero trazer para você um projeto interessante que envolve salvamento de bombeiros e que eles criaram uma espécie de jogo para ensinar. Acompanhe comigo. Dentro de casa,
na rua, escola e na praia. Em cada um desses lugares, esse garotinho aí se depara com inúmeros desafios. Mas ele não está sozinho. Conta sempre com a ajuda do Bombetron, esse robô que orienta ele o que fazer em cada etapa do jogo. Olá, sou o Bombetron e vou te ajudar a ter um olhar mais atento para os cuidados no dia a dia. Jogo desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros do Espírito Santo em parceria com a Findes e Senai. O jogo ele tem o intuito de trabalhar a prevenção, ensinar as crianças, né, a enxergar dentro do seu lar, na rua, na praia, na escola, situações de perigo onde ela tem que ficar alerta. O jogo tem linguagem lúdica e acessível. A garotada pode personalizar o bonequinho. O objetivo do game é treinar o olhar das crianças para que estejam atentas às situações de risco. Na casa, por exemplo, ela vai ver uma faca sobre a mesa, mas não é ela que resolve aquele problema. Então a gente tenta ensinar as crianças a enxergarem o problema, identificarem situações de risco e acionarem os seus pais. E esse projeto tem alcançado um número cada vez maior de pessoas. É que o jogo foi apresentado recentemente em um congresso internacional e levou um prêmio. A gente levou em São Paulo num congresso internacional, foi premiado como ideia inovadora de prevenção e foi lançado de forma nacional. Tanto o programa Espírito Santo Seguro, que agora ele está se tornando o Brasil Mais Seguro, como o game que está tendo a sua disseminação de forma nacional. Como resolvemos essa situação? Isso aí, próxima! E tão importante quanto esse tipo de iniciativa que o Corpo de Bombeiros lá no Espírito Santo fez, nós temos aqui na TV Evangelizar a campanha de Jesus das Santas Chagas, que tem um objetivo grande de salvar as pessoas pela questão espiritual. É por isso que nós temos todos os anos esta campanha que é voltada para a melhoria de equipamentos neste ano especificamente, porque nós temos que continuar a evangelização. Então você vai ver que nós sempre priorizamos a continuidade da evangelização, porque é o nosso centro como obra Evangelizar, e também expandir a obra. Por isso este ano, expandir para novos lares que vão nos receber e também pela terra prometida que estamos fazendo as melhorias já no terreno. Tudo isso é parte deste projeto de 2025 na campanha de Jesus das Santas Chagas e eu convido você a participar conosco, porque é muito importante a sua participação. Aliás, você é a pessoa que faz tudo isso ser possível. Por isso, quem já é associado recebeu junto com o Jornal do Evangelizador, um boleto amarelo e você pode fazer por lá a sua doação neste mês de junho. Mês de junho que nós continuamos ativamente com a campanha de Jesus das Santas Chagas. Mas você vê também a participação do Brasil inteiro pelo CNPJ. Basta que você acesse o nosso site e por lá também pode fazer o seu Pix. E eu quero enfatizar que o valor que você vai escolher é o valor que está dentro das suas condições e que para nós será muitíssimo importante para este grande projeto que estamos fazendo. Então participe conosco. Você que já doou abril, maio, vai doar agora em junho. Estimulo que continue até o final da campanha em agosto, para que você possa receber aquele mimo especial que o Padre Reginaldo preparou para você. Aquele pedaço de tecido que vai te aproximar ainda mais de Nossa Senhora do Carmo, que é a nossa intercessora, a madrinha da obra Evangelizar e que foi abençoado lá no Monte Carmelo. Então, muito obrigada a você que já contribuiu e que vai continuar contribuindo conosco neste mês de junho também. Agora, recado especial para você. Acompanhe comigo. Você sabia que o diabético pode triplicar as chances de ter problemas cardíacos? Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. E segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes aumenta mais de 60% as chances de ter perda de visão, sua pressão arterial sobe e os sintomas aumentam. O cansaço, sonolência, fraqueza,
e aumento das dores surgem. Formigamentos nos pés, nas mãos são bem frequentes. O que você precisa fazer é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? O glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar e vai fazer o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose. Diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicação e os vários depoimentos dos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizavam por causa da doença. Sentem ânimo e disposição. As dores diminuem, os formigamentos vão embora. Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. Apenas uma cápsula por dia e nós temos a versão em gotas que cai na hora na sua corrente sanguínea e já começa o processo de limpeza do seu corpo. Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit, parcelado e sem juros. 0800 555 5123. 0800 555 5123. Próximo bloco nós vamos falar sobre produção de queijos em Toledo, então volte aqui comigo. Saímos com imagens de Caruaru, em Pernambuco. O canal é o 43.1, onde existe uma estátua em homenagem a Luiz Gonzaga, o rei do Baião, com 8 metros de altura, que era pernambucano. Já eu volto. De volta com você de todo o Brasil, com um convite especial, principalmente para você que acredita no poder da sua oração. Imagina colocar essa oração tão valiosa a Deus 24 horas na presença do Senhor. Então, estamos nos aproximando deste que é um dos eventos mais antigos que nós temos aqui como Obra Evangelizar, nos colocando 24 horas rezando, clamando, agradecendo, é claro, adorando a Deus. Então eu convido você a vir, né? Talvez nesse ponto você já esteja até vindo para Curitiba, praticamente chegando aqui já. Talvez você já esteja com tudo programado para sair em breve. Mas para quem não conseguiu vir, nós temos aqui a TV Evangelizar. Então, dia 28, começamos estas 24 horas em oração. Você pode, inclusive, durante a nossa programação, não somente agora, mandar os seus pedidos de oração, porque nós também estaremos aqui intercedendo por você neste momento tão importante. Agora nós vamos passear um pouquinho com uma boa degustação de queijos aqui no Paraná, em Toledo. Acompanhe comigo. A receita veio após muita pesquisa. Um queijo com casca lavada e cremoso por dentro. É assim, com muito estudo, que boa parte dos queijos que estão sendo destaque no oeste do Paraná estão ganhando mercado. Nesse refrigerador estão os queijos produzidos no Parque Tecnológico Bioparque, que além de desenvolver os produtos, ainda auxilia produtores de leite a fabricarem queijos de qualidade. A qualidade de um queijo é muito ampla, né? Então para começar a falar disso, a gente precisa começar a falar da matéria-prima. Então é impossível você fazer um queijo bom com uma matéria-prima ruim. Então é ali que a gente começa a trazer um queijo bom para o mercado. O desenvolvimento do queijo começa na alimentação dos animais, para então iniciar a pesquisa até obter o resultado final. A gente começa estudando o leite do produtor, vendo a alimentação do animal, como tá a parte sensorial desse leite, e aí a gente começa a fazer o desenvolvimento. Desenvolvimento é uma coisa muito complexa, né? Então nós temos 53 tecnologias diferentes aqui no laboratório e todas a gente começou do zero. Algumas nós utilizamos uma referência externa, trouxemos para cá, estudamos e iniciamos o desenvolvimento. E em Toledo também tem mais queijos premiados. Nessa queijaria, por exemplo, há 9 tipos de queijos. Pelo menos 3 deles
tem premiações. Questão de 1 ano, eu fabricando queijo, uma sensorial passou aqui, a Rose, que era sensorial na época, falou: Márcia, vai ter um concurso lá em Santa Catarina, eu posso levar um queijo teu para participar? Eu tinha uma fábrica na minha casa, um pequeno espaço que eu montei uma fábrica na minha casa, eu não vou participar. Como assim? Eu disse, 1 ano fabricando queijo. Ela falou: não, Márcia, aproveita o queijo, ele é muito bom e eu vou levar esse teu queijo para lá. Ele levou para lá e realmente tirou medalha de bronze no 5º concurso Queijo Brasil. O Gouda, tipo de queijo mais gorduroso, firme e sabor suave, é um dos premiados. Mas antes de chegar à venda foi preciso conhecimento, o qual foi adquirido no Parque Tecnológico. Aí lá eu estava no Bioparque ali em Toledo, aí eles falaram sobre esses queijos finos e tal. Aí eu conversei com a Mike lá, eu conversei com ela e falei: eu tenho muito interesse em aprender a fazer queijos finos. Aí foi pouco tempo, acho que uma questão de 3, 4 meses, o Bioparque me chamou. O pessoal de lá me chamou: nós estamos fazendo um projeto de queijos finos, você quer participar? Eu nem sabia do que se tratava. Eu falei: sim, vou participar. Por isso que veio o primeiro Gouda que foi desenvolvido, o primeiro queijo que foi desenvolvido, repassado, foi para mim. Foi o Gouda, né? Que faz mais ou menos uns 4, 5 anos que foi repassado para mim. E o queijo caiu no gosto do consumidor. A primeira vez que eu passei aqui, e a dona da empresa me apresentou, e eu peguei um Gouda Premium e o Gouda normal. E a edição limitada deles tem aquele gostinho de voltar para buscar ele. Mas é uma pena que agora é só de 1 ano em 1 ano, né? Mas é um queijo muito bom, tem uma marca muito boa e tem excelência no que faz. E depois de deixar você aí com água na boca com esses queijos, né? Local para você visitar futuramente, quem sabe, conhecer mais, eu quero convidar você para uma missão, que é a missão de evangelizar, se tornando um associado aqui na obra Evangelizar é Preciso. É muito fácil, a gente vai deixar aí os telefones para você poder entrar em contato com a nossa equipe. Mas o que é mais importante eu te dizer? Que evangelizar é preciso não apenas no nome aqui desta instituição, mas de fato nós temos muita responsabilidade, cada um de nós como batizados, em levar este evangelho adiante. Isto foi pedido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos aqui cumprindo uma missão que é dada a mim e a você. E se você então sente no seu coração esse tocar, esse chamado de Deus, você pode participar disso, se tornando um associado. Então, nem sempre a evangelização é feita com palavras, você tentando convencer as pessoas, mas sim apoiando instituições que levam de uma forma pensada, consciente, esta evangelização, que é o que nós fazemos como obra por todos os meios de evangelização. Por todos os meios de comunicação, aliás. Então eu quero convidar você a entrar em contato com a nossa equipe. E além disso, você vai receber o Jornal do Evangelizador, que é uma ferramenta, eu tenho aqui no estúdio, uma ferramenta que eu diria que vai te ajudar a viver esta evangelização, viver. Eu achei maravilhosa essa capa aqui do mês de junho, porque traz essa devoção super especial do Sagrado Coração, a mansidão, a humildade. Então, claro que você vai ver aqui os destaques do mês, né? O Sagrado Coração, Refúgio de Amor e Misericórdia, alguns espaços da Terra Prometida. Tem muita gente que pergunta o que vai ser feito. Existe projeto? Aqui dentro já tem, mostrando muitos dos projetos que vão ter. E você vai ver ali algumas capelas dedicadas a alguns santos aqui. Tá? Eu vou fazer um suspense aqui para você, porque tá aqui o Arraiado Seu Vigário, a campanha de Jesus das Santas Chagas, tudo aqui para você acontecendo nesse mês de junho. Espaço e demais. Então, para você receber na sua casa ou até mesmo de forma digital, é só entrar em contato e se tornar um associado. E eu agradeço desde já, porque eu sei que você, na sua generosidade, vai fazer parte desta obra que evangeliza. Muito obrigada. Agora, recadinho para você especial, acompanhe. Olha só, gente, cuidar da saúde é fundamental, né? Até porque você lida com tudo durante o dia a dia, cuida de todo mundo, dos netos, dos filhos, ajuda a lidar com o restante da família. Então, cuidar da sua saúde é fundamental, principalmente a senhora, que tem dificuldade para fazer suas atividades, teve dificuldade para levantar cedo hoje, né? Sente aquelas dores no seu corpo. Eu quero te ajudar hoje a ter melhora dessas dores aí, principalmente essas dores nas juntas que limitam os movimentos, impedem a senhora de se movimentar livremente, de fazer as atividades dentro de casa.
Perder a liberdade dentro da própria casa é muito frustrante, é triste. E eu quero ajudar a senhora hoje com magnésio quelato. Magnésio quelato é esse aliado que vai te ajudar a ter o alívio das dores, melhorar a mobilidade, ajuda também no equilíbrio hormonal, repõe também as moléculas de vitamina B, porque ele também é biciclinato. Ajuda você a compor muito melhor vitaminas, nutrientes, porque é um excelente fixador. Faz o seguinte, pega o telefone, liga no 0800 591 8773 e pede agora o magnésio quelato. Mas, corre, pede agora para garantir o magnésio hoje com 60% de desconto e garantir 2 presentes. Além de não pagar a ligação, não paga o frete também. E ganha o nosso seca-barriga e um excelente massageador elétrico. Isso aqui é para aquelas dores musculares, dores tensionais e para ajudar você a ter mais mobilidade dentro de casa. 0800 591 8773 é o telefone do magnésio quelato. E, faço no carnezinho lá para o final de junho, não vai pagar nada agora. 0800 591 8773. Eu quero fazer uma indicação para você de um livro, que é o último do padre Reginaldo Manzotti, Maria Mais Forte que o Mal. Indicação que traz para você informação a respeito de dogmas marianos, sobre a história de Maria, história essa que vai fortalecer a sua fé com as orações que também vêm dentro deste livro. Então, a partir de agora você já pode acessar produtos que evangelizam ou nas maiores livrarias de todo o país você encontra este livro para você fazer a leitura e para presentear. Então fica a nossa dica para você. Agora, recadinho aqui na nossa programação. É um recado para a sua saúde. Você mesmo que está em casa com aquele colchão que já passou da hora, já está há 2, 3 anos, 5 anos, você percebe que já não tem aquela estrutura mais para acomodar seu ombro, seu quadril, você acorda com aquela dor na lombar, aquela dor na cervical, já está com algo te incomodando, ou você sofre mesmo já com algum problema mais crônico na sua coluna e busca um tratamento. A Nippon Prime trabalha em parceria com vários fisioterapeutas que indicam, inclusive, o colchão Nippon Prime para auxiliar nos tratamentos. Então você que vem sofrendo há muito tempo, quer fazer realmente a diferença na sua vida para acordar renovado todas as manhãs, corre para o telefone, liga a partir de agora, 0800 089 8989. E por que o colchão da Nippon Prime vai fazer a diferença na sua vida? Muito simples, são 18 tecnologias nesse colchão que vai auxiliar todos os dias na sua qualidade de vida. Então, por exemplo, você vai deitar para dormir, vai ligar ali a vibromassagem, aquela massagem relaxante, terapêutica, vai estar vibrando e vai estar ajudando a melhorar o fluxo sanguíneo, fazer o relaxamento de nervos, músculos, aliviar as dores. É uma massagem extremamente relaxante. Tem também a terapia magnética, o infravermelho longo, que vai estar auxiliando ali na parte circulatória, no relaxamento, no alívio de dores. A correção postural, a estrutura do colchão Nippon Prime é firme para acomodar o ombro e quadril, mas não é um colchão duro, é um colchão semi-ortopédico que vai moldar o ombro e o quadril. Além de tudo, gente, 10 anos de garantia nessa estrutura. Então, corre para o telefone, aproveita, 0800 089 8989. Você pode adquirir diretamente em nosso showroom, vai agendar um horário ali pelo 0800 ou na sua residência, como você preferir. Corre para o telefone e liga já que, olha, para as 30 primeiras pessoas que ligarem a partir de agora, falarem que acompanharam aqui no Evangelizar, vai levar a Base Box baú de brinde, como você está vendo aí na sua tela, e 2 travesseiros magnéticos. Tem condição para você aposentado, pensionista, e parcelamento e pagamento à vista tem desconto também. 0800 089 8989. Agora vamos olhar para um projeto aqui em Curitiba que transformou um local onde apenas acúmulo de lixo em horta. Preste atenção. Quem vê esse espaço de mais de 13 mil metros quadrados, assim todo cultivado, exuberante e repleto de variedades de hortaliças, nem imagina que antigamente era usado para depósito de lixo e entulhos. E foi lá em 2004 que os moradores do bairro Campo de Santana, em Curitiba, tiveram a ideia de produzir e colher no local alimentos orgânicos. O Delso é coordenador da horta desde 2010 e conta que muitas pessoas chegaram doentes e a horta se tornou como uma terapia. 80% dos horteiros aqui são tudo pessoas idosas, pessoas aposentadas. Pessoas que chegou aqui com problema de saúde, com problema de depressão, fazendo tratamento, pediu horta para mim, eu forneci a horta para ele e hoje o trabalho dele aqui é o dia inteiro aqui, a terapia dele, todo o tratamento dele
se resumiu sarando aqui. Ao todo são mais de 100 famílias que trabalham cultivando as plantações. E aqui tem de tudo um pouco. Couve, couve-flor, cenoura, beterraba, rúcula, além de temperos como salsinha, cebolinha, louro, manjericão. E olha só que bonito este canteiro de alface e o que falar deste de repolho. Todos os alimentos, hortaliças que são produzidos aqui na horta comunitária, além de enriquecer a alimentação de toda a comunidade, ajuda também na economia familiar. São 130 metros cada horta, né? Então nós estamos na base de 100 famílias e fica livre a produção, para ele fazer a doação, para ele vender ou para ele o consumo próprio. A ideia é a alimentação saudável, né? Porque hoje aqui todo produto é orgânico. A pessoa vem aqui, trabalha, ele mesmo planta, ele mesmo colhe e leva aquele produto que ele conhece fresco para casa. O Valdivino participa do projeto há mais de 10 anos. Segundo ele, a horta urbana Rio Bonito é uma prova viva de como uma ideia simples pode florescer e transformar vidas, unindo pessoas em torno de um objetivo comum, a paixão pela terra e pela comunidade. É um amor e uma dedicação que a gente tem, né? De cuidar daqui da horta, né? Você dá para ver aí, né? A organização aqui está muito bonita, que nós trazemos aqui para a população aqui do Rio Bonito e toda a região aqui de Curitiba, né? A cada dia que passa, a horta inspira outros bairros e comunidades a seguir o mesmo caminho, plantando sementes de esperança e solidariedade. Somente em Curitiba são mais de 47 hortas comunitárias, com mais de 37 mil pessoas envolvidas direta ou indiretamente, contando com o apoio da Prefeitura. Ao todo, são mais ou menos 4 mil famílias beneficiadas dentro do programa da Unidade de Agricultura Urbana, né? E é legal porque é uma iniciativa que vem trazer alimento fresco, economia, geração de renda. Eu falo em geração de renda porque as pessoas, além de poder comercializar esse alimento, elas doam e elas podem consumir fresquinho dentro de casa, em cima da sua mesa. Então isso é muito gratificante. Hoje, a horta urbana Rio Bonito é muito mais que um espaço de plantio. É um lembrete do quão bela e poderosa pode ser uma simples ideia, quando é regada com amor e dedicação. Ela nos ensina que mesmo em meio ao concreto e ao caos da vida urbana, é possível cultivar amizades, partilhar conhecimento e semear esperança para um futuro mais sustentável e unido. Nós temos 100 famílias, mas se a gente for colocar mesmo assim no papel, a gente atende mais de 500 famílias, né? Porque tem um parente, tem um vizinho e geralmente aqui a maioria das pessoas faz a doação. A pessoa vem aqui, pede um couve, a gente colhe o couve e nem cobra nada de ninguém, entendeu? Aquele ambiente que era um ambiente com uma ocupação negativa, a gente consegue transformar ele numa ocupação positiva e de altíssima qualidade. Me despeço de você por hoje, lembrando que em breve, às 24 horas, vá se programando, vá combinando aí com a sua família para estar junto conosco aqui pela TV Evangelizar e continue com a gente. Nos encontramos no próximo Vida em Foco.